Cristologia, página 6, diz assim: o termo cristologia deriva do grego Cristo e logos, tá bom? Logia vem de logos, que se traduz por doutrina. Logo, cristologia é doutrina de Cristo, ou estudo de Cristo, ou sobre Cristo. O termo Cristo vem do grego e significa ungido. Tem o mesmo significado do termo hebraico Messias. Devemos estudar essa doutrina com atenção, pois se deslizarmos em uma doutrina ligada a Cristo, tal como a perfeição da sua obra expiatória, o seu nascimento de uma virgem, a sua vida sem pecado, podemos perder a nossa salvação, tá bom? Então, a maioria dos dogmas do cristianismo estão ligados à doutrina de Cristo. Então, se alguém, em algum momento, começar a defender, por exemplo, que o sacrifício expiatório da cruz não foi perfeito, isso é uma heresia grave, irmãos, tá bom? Vamos dizer, alguém defender que Jesus pecou durante a sua vida aqui na terra, Ou que ele não é Deus. ou que ele não era Deus, né? Então, quer dizer, são heresias graves, tá bom? Esses são dogmas do cristianismo. Se alguém pregar que Jesus não ressuscitou, tá bom? Que não venceu a morte, ou outros até pregam que ele não morreu na cruz. Então, todas essas doutrinas são doutrinas que caracterizam uma seita. O que é uma seita? Veja, uma seita, a palavra seita significa desvio, né? Mas uma seita não é, vamos dizer, alguém que se desvia de um ponto das Escrituras, tá bom? Mas é um grupo que se desvia de um ponto, de uma doutrina que seja fundamental, que seja um dogma do cristianismo. Então, por exemplo, nós não praticamos hoje o que as Escrituras recomendam no princípio da igreja, né, que os cristãos dividiam os seus bens, tá ok? Entre eles. Mas isso não significa que nós não somos uma seita, tá bom? Porque esse não é um dogma do cristianismo, tá ok? Tá bom? Então, foi uma prática que foi até voluntária, mas não é um dogma, uma doutrina fundamental do cristianismo. Então você poderá ter pontos, tá bom, que a igreja não pratica como a igreja primitiva praticava, tá bom? Por exemplo, hoje a igreja tem presbíteros como cargo. Na igreja primitiva, presbítero não era um cargo. Você abre lá em Atos 18, o apóstolo Paulo se dirige ao mesmo grupo de líderes, ele chama eles de bispos, de presbíteros e de pastores. Qual era o cargo eclesiástico? Era o pastor. Bispo era um título. Bispo significa supervisor, tá ok? Eu, por exemplo, eu sou o bispo do Instituto Bíblico Bethlehem. Eu sou o supervisor do Instituto Bíblico Bethlehem. Mas bispo não era cargo. Com o tempo, surgiu o cargo de bispo, surgiu o cargo de presbítero, tá ok? Né? Presbítero significa ancião. Fazia parte da cultura do povo naquela época, que era uma cultura chamada patriarcal, em que os mais velhos, ou seja, os anciãos, governavam, né? Vocês lembram daquele filme Coração Valente? Que eles estavam preparando uma revolta contra a Inglaterra, e aí as pessoas mais experientes, lá da Escócia, no caso, né, iam se reunir, tá bom, para poder tomar a decisão da guerra, tá bom? Eles eram os anciãos, ou os patriarcas, ou os presbíteros, tá bom? Mas o presbítero não era um cargo. Com o tempo, o presbítero se tornou um cargo, tá bom? Mas isso não faz da igreja uma seita, tá bom? Porque essa não é uma doutrina fundamental do cristianismo, não é um dogma do cristianismo, tá ok? Agora, se alguém pregar que Jesus nasceu com pecado, quando a Bíblia diz que ele nasceu sem pecado, tá bom? Aí já está mexendo com o dogma do cristianismo. Ou se disser que ele pecou, que ele não morreu na cruz, que alguns dizem, né, que Jesus não morreu na cruz, que na verdade aquele Simão Cirineu, né, que quando ele pegou para carregar a cruz, acredito que eu vou falar, é verdade, as pessoas riem, mas alguns dizem o seguinte: quando Simão Cirineu pegou a cruz para carregar, Jesus saiu de fininho pelo meio da multidão, foi embora, aos soldados romanos falando, ele fugiu, crucifica esse daí mesmo. Alguns pregavam isso, né? Aí quer dizer, então Jesus não morreu na cruz, os nossos pecados não foram, né, tirados, e aí nós não teríamos... O corpo de Jesus, sabe que o corpo de Jesus era um espectro.